Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada do Diz Aí. A gente está começando o ano de 2021 com novas expectativas, grandes expectativas, e também com a alegria da gente ter feito uma primeira temporada bastante rica. Nosso conteúdo está todo disponível no nosso canal do YouTube, no Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Então, quem quiser, não pegou as primeiras entrevistas de 2020, pode ir lá que está disponível. E a gente hoje começa a nossa nova série de entrevistas. E hoje eu tenho uma convidada que tem nome que remete à Fórmula 1, mas a taça que ela levanta é outra, a taça da ciência. Então, é uma campeã daquelas que está ali à frente do movimento científico e da luta pela conscientização com relação à vacinação e à saúde da população. Então, eu tenho o prazer de chamar aqui a minha xará, Flávia Ferrari. Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. A Flávia, ela é bióloga pela USP, ela coordena a parte de comunicação do movimento Observatório da Covid-21 e também criou um portal chamado Todos pelas Vacinas, assim, no plural. Então, eu queria ter a honra aqui de apresentar e trazer para bater um papo com a gente hoje a Flávia Ferrari. Então, Flávia, bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você começasse explicando esse Todos pelas Vacinas. Então, a ideia do plural é exatamente essa. Quando a gente lançou o portal, estava na discussão da Anvisa, de qual eficácia. Então, a gente não quis falar sobre uma vacina. A ideia do portal é falar sobre todas as vacinas. A gente acredita na Anvisa, acredita que ela tem competência para dizer o que é seguro, o que não é. Então, todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são vacinas boas. Então, o portal é de conscientização para que as pessoas possam se vacinar. Quais, assim, os maiores desafios que você vem enfrentando nesse trabalho do observatório, né? Porque são duas coisas separadas, né? O observatório Covid-19 e o portal de conscientização Todos pelas Vacinas. Então, assim, em relação ao observatório, como que vocês coordenam o trabalho? Quais os principais desafios que vocês vêm encontrando? O observatório ele é muito técnico. A gente tem um corpo de cientistas gigantesco. Então, desde demógrafos, passando por estatísticos, físicos teóricos, gente da modelagem matemática. Eu acho que a grande dificuldade no observatório é a gente conseguir traduzir isso de uma forma que fique palatável, que a gente não fique só falando com os nossos, vamos dizer assim. Porque a gente faz muita análise estatística, a gente tem um modelo de nowcasting, de prever os atrasos de notificação, de prever ocupação de leitos e coisas assim. Então, eu acho que a grande dificuldade aí é como tornar isso palatável e que as pessoas consigam acessar essa informação e entender. O Todos pelas Vacinas já é a gente bate na fake news, né? Então, a gente tem muita resistência de alguns grupos sobre a fake news de não querer ouvir. Porque quem busca o observatório já tem uma inclinação para a ciência, já está querendo mais informações. A gente não tem tanto esse trabalho de convencimento. No Todos pelas Vacinas é convencimento o tempo inteiro. E aí, no caso do observatório, então, vocês fazem levantamentos de dados que vocês oferecem não só à população, mas para o próprio corpo científico, ajudando a fazer ali um filtro e um refinamento de informações até para decisões estratégicas, né? E esses dados, eles vão também para o Ministério da Saúde? Todos os dados estão abertos, a gente acredita muito nisso, então a gente tem um site com repositório, os dados estão abertos para consulta. Existem algumas prefeituras que a gente sabe que usam nossos dados e pedem coisas, então a gente dá esse auxílio,
O Ministério da Saúde, ele nunca usou diretamente, nunca nos procurou diretamente para isso, mas os dados estão lá. Então, estão no site, quem quiser acessar e procurar, estão todos no site do Observatório. Já no Todos pelas Vacinas, me corrigindo, vocês falam diretamente com o público, né? Com a sociedade civil, com o cidadão brasileiro que quer entender, quer ter um pouco mais de informação e tem dúvidas sobre a origem da vacina ou de que forma deve ser aplicada, toda essa questão mesmo de conscientização, né? Isso. Desculpa, eu te cortei. Não, na verdade é que assim, lá é de todas as vacinas mesmo. Então, inclusive de mitos antigos, tem lá também. Então, mitos de autismo, a vacina causa autismo, esclerose, coisas assim. A gente não trata só da Covid, a gente trata da importância da vacinação como um todo. Entendi. Faz um resgate de toda a nossa cultura de vacinação, né? Porque o Brasil sempre teve uma forte cultura nesse sentido. Acho que desde a questão lá da febre amarela, que a gente tem essa preocupação em tentar buscar, né, uma ação mais coordenada pelas vacinações. Então, a gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui no ar sobre o Zé Gotinha, né, que marcou assim, toda uma geração, que a gente ficava esperando a hora do Zé Gotinha, porque ele estava lá no posto e tinha todo um movimento. Para a criança aquilo era bem lúdico, tinha toda uma abordagem assim, de um grande evento, né? Então, eu lembro que eu tinha a impressão assim, de que, poxa, tinha que ter Zé Gotinha sempre, tinha que ser uma coisa contínua, né? No início, assim, eu não entendia bem que era uma campanha pontual, né, de uma época de vacinação. Por que o Zé Gotinha não está agora aparecendo? Né? Então, assim, ele não é um funcionário do posto, ele não está sempre aqui, né? Não está, né? Então, a gente tem essa ligação de toda uma geração pelo movimento pela vacinação e que chegou, inclusive, a erradicar uma série de doenças, como o próprio sarampo, que recentemente tem voltado, né? Então, me explica um pouco isso, Flávia, que eu não entendo bem o que está acontecendo. Por que a gente tinha conseguido se livrar de algumas doenças que estão voltando? O que você acha que... As pessoas precisam entender que a vacina não é algo individual. E aí é que está a questão. É diferente de, por exemplo, você falar, não vou tomar esse remédio porque, não quero, ou ele pode me dar a reação. A vacina é um bem comum, é algo coletivo. A gente só garante... O sarampo, por exemplo, um dos cálculos que a gente faz no observatório é o R efetivo, que é a capacidade de uma pessoa contaminar outras. Então, por exemplo, se o R efetivo está em 2, quer dizer que cada pessoa contamina mais 2 pessoas. O R efetivo do sarampo, por exemplo, é super alto. É uma das doenças mais contagiosas que existe. Se você não tem um pool de pessoas imunizadas, ele volta. Então, essa coisa das pessoas deixarem de se vacinar, elas têm que entender que não é só para elas. Elas estão causando danos para a sociedade e para outras pessoas. A vacina ela não pode ser levada como algo individual. E isso é uma das coisas que a gente levanta muito no Todos pelas Vacinas. Que o pessoal fala daquela coisa de imunidade de rebanho, imunidade coletiva. De fato, a gente só vai conseguir voltar à vida normal quando a gente tiver uma boa porcentagem das pessoas imunizadas. Porque daí esse vírus ele circula menos. Inclusive, a gente ainda nem tem dados muito precisos da questão de o quanto a vacina impede a infecção. Porque a vacina ela não precisa necessariamente evitar que você pegue o vírus. Cada vacina é de um jeito. Por isso que você tem que pensar não só na eficácia, mas em outros parâmetros para calcular quem tem que ser vacinado e quanto tem que ser vacinado. Então, sempre esse pensamento é coletivo. Então, não adianta nada a gente falar, não, eu não vou tomar vacina porque eu não me sinto bem, mas eu fazendo isso, eu estou colocando em risco quem não pode tomar vacina e gostaria de. Eu estou não só me colocando em risco de pegar doença, sim de transmitir e torná-la um problema de novo.
Você acha que, assim, eu estava vendo uma reportagem no outro dia falando sobre a AIDS, que a AIDS está voltando nessa juventude, né, que não tem, assim, uma visão do que foi a AIDS na década de 80. Então, é uma coisa que está acontecendo novamente. A AIDS é um vírus, né? Não tem vacina, mas tem, vamos dizer assim, protocolo de comportamento para você se prevenir contra a doença. Quer dizer, em relação à AIDS, a gente conseguiu avançar no sentido de ter uma medicação que melhorou a qualidade de vida dos portadores do vírus. Né? Então, alguns são portadores e nem desenvolvem totalmente a doença. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Nem desenvolvem totalmente a doença, dependendo do tratamento que já é disponível e até, vamos dizer assim, subsidiado pelo governo, né, o medicamento, as pessoas conseguem se tratar. A AIDS, ela começa com um grupo muito específico, lá na década de 80, e ela vai se espalhando de uma forma assim que você começa a ver que sai daquele grupo de risco e começa a abordar a sociedade como um todo. Assim, eu me lembro bem que, na época, eu era estudante universitária e um professor uma vez chegou para a gente e falou assim: vocês não estão entendendo a gravidade disso? Era uma coisa que a gente via com alguém na televisão. Agora é com alguém que a gente conhece, do nosso conhecimento, da nossa família. E a Covid foi um pouco assim, só que num processo bem mais acelerado. E eu fiz essa analogia na minha cabeça, porque no início a gente ouvia falar assim, um caso de Covid não sei onde, tantas pessoas contaminadas não sei onde, até que, de repente, as pessoas do seu conhecimento começaram a ter a doença, adquirir a doença, ou mesmo vir a óbito. Então, assim, eu acho que poucas são as pessoas hoje no Brasil que não tem uma pessoa do seu relacionamento que teve uma complicação com um caso de Covid. E aí, Flávia, eu fico pensando o seguinte, também temos uma questão de prevenção no comportamento, né? E assim, a manicure não esterilizava o alicate, por exemplo. Isso foi necessário, esse procedimento passou a ser obrigatório para que você diminuísse a contaminação da AIDS. E na Covid, os procedimentos são até mais, vamos dizer assim, leves, porque você tem que higienizar as mãos, teoricamente, usar máscara de proteção, né? Evitar o contato físico. E você acha que por que a gente não consegue assim fazer com que as pessoas mudem os seus hábitos de uma forma mais tranquila, porque teoricamente dói menos do que todo um processo que a gente teve que mudar de comportamento e de uso de preservativo e de hábitos no dentista, hábitos na manicure, cirurgia, doação de sangue, uma série de coisas que foram, né, até para você fazer um exame de sangue. Então, assim, teve toda uma mudança de protocolos na área da saúde e também no social, no comportamento social, para poder a gente conseguir restringir a contaminação pelo vírus da AIDS, pelo HIV. E quando a gente fala de Covid, assim, teoricamente é tão mais simples, né? É só você usar máscara, higienizar as mãos e evitar o contato físico, né? O que acontece, assim? O que você acha que está vendo? É uma coisa, a gente conversou um pouco sobre isso no observatório, principalmente, de uma questão de como as pessoas gostam de se auto-enganar. Então, assim, qualquer pequena notícia, mesmo que não verificada, as pessoas correm para aquilo como uma solução. Então,
desde a porcentagem de complicações, então fala, não, só 2% morrem. A pessoa automaticamente se coloca no 98%. Mas não, gente, 2% morrem, 2% é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Se você fosse apostar alguma coisa, você ia considerar isso. E a gente aposta com a vida o tempo todo. A mesma coisa dos tratamentos precoces, então essa confusão de não, tem tratamento, é só eu tomar, ou é só eu tomar um vermífugo antes. Não, não é. Mas as pessoas continuam no auto-engano. Era uma coisa até. Eu dou aula para pequenos, eu estava dando aula sobre isso ontem, sobre método científico para eles. E daí uma das minhas alunas falou uma coisa que eu achei muito bacana, que é como a gente confunde resultado e conclusão. Então, assim, existe o resultado de um estudo, por exemplo, e daí as pessoas tiram as conclusões que elas querem para se auto-enganar. A ivermectina é um exemplo desse. De fato, a ivermectina matou o vírus numa cultura de célula, numa concentração altíssima, muito mais tóxica do que o humano pode tomar. De você chegar a este resultado, que está tudo bem, o estudo está lá, tudo bonitinho, para a conclusão de que se você ficar tomando vermífugo todo dia, você vai evitar o vírus, é um salto de raciocínio imenso. Mas as pessoas se agarram nessa esperança para voltar à vida normal. Na verdade, é que a gente fez o lockdown muito errado. A gente não fez, na verdade. A gente não fez. Se a gente tivesse, de fato, impedindo a transmissão durante um mês, o negócio estaria muito diferente. A gente foi trancando e soltando, mas em nenhum momento trancou, de fato. E aí o vírus foi circulando. E daí dá essa sensação de pô, mas eu fiquei em casa, pô, mas eu não fiz isso, não fiz tal coisa, não fiz tal coisa, e continua. Então as pessoas param de acreditar, inclusive, nos métodos que a ciência já provou que funcionam, como, por exemplo, o lockdown, porque ele não foi feito direito. Então a gente fica refém disso. As pessoas... Claro, eu mesma, eu estava comentando com meu marido, eu não aguento mais ficar em casa. Eu estou desde março em casa, praticamente. Desde março do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, não dá para eu sair, não dá para eu ignorar tudo isso e falar, não, vou sair, vou ter vida normal, vou tomar uma cerveja num bar, tomar um chopp, não dá. O vírus está circulando, o vírus está fazendo novas variantes, novas VOX, que são as variantes preocupantes, e está rodando. E quanto mais a gente deixar ele rodar sem vacinação, mais ele vai mutar, mais variantes preocupantes vão surgir, mais difícil vai ser controlar. Então, assim, está muito perto. A vacina está aí. Já tem vacina. Vacinas boas, eficazes, eficientes, porque não é só a eficácia que segura um plano de vacinação. Segura um pouco, gente. Tá quase, assim. Tá muito perto. O que você falou me despertou aqui um raciocínio, né? Que é aquela coisa que a ansiedade, quando você está chegando perto de uma determinada... Não é? Quando você está chegando perto de um lugar ou de uma coisa que você tem que fazer, vai chegando aquele momento, vai te dando uma ansiedade maior, um certo desespero para começar logo, para fazer logo. E talvez a gente, socialmente, esteja vivendo um pouco isso, né? As pessoas meio que têm já a prerrogativa da vacina, de que está havendo um movimento mundial de vacinação e isso está sendo comemorado, obviamente, tem que ser, né? Em todos os lugares. Então, essa onda de alegria e satisfação, talvez, euforia, por você já ter a vacina, parece que já está tudo resolvido, né? E aí as pessoas já estão relaxando, deixando de lado, porque já está resolvido, agora já acabou o problema. Quando não é assim, né? Até a gente ter todo mundo vacinado, a gente tem um tempo aí para levar e que é um tempo até, vamos dizer, pelo próprio Ministério da Saúde, pela divulgação do Ministério da Saúde, é um tempo razoável. Não vai ser até o final do ano que a gente vai ter a população toda vacinada, né? E esse é até um dos motivos da gente fazer
a campanha, né, do Grupo Unidos pela Vacina, campanha essa que você também faz parte, a gente se conheceu no grupo, né? Então, assim, é um movimento da sociedade civil preocupado não só com a conscientização das pessoas, mas também em tentar auxiliar naquilo que for possível, através de todos os empresários ligados ao movimento, para a gente poder facilitar e agilizar esse processo, né, de vacinação da sociedade. Né? Então, assim, a gente ainda tem esse ano inteiro pela frente com essa discussão. Você acha que a gente pode dizer que 2020 ainda não acabou? Não acabou. Eu quero que 2021 seja o ano da vacina, só que uma coisa importante, assim, que também a gente vê muito isso, tanto nos comentários do Todos pelas Vacinas, que a gente tem um formulário lá de dúvidas. Gente, não é tomou a vacina, sai correndo para lamber corrimão. Lembrando, são 2 doses das vacinas aprovadas no Brasil. São 2 doses. Para o seu sistema imune reagir, precisa tomar as 2 doses. Não tem essa de tomar uma dose, dá mais ou menos metade, não. Precisa das 2 doses e precisa dar um tempo para o sistema imune produzir os anticorpos. Então, assim, mesmo que a gente vacine todo mundo hoje, o que não vai ser o caso, ainda tem a segunda dose dali a 21 a 28 dias e depois mais algumas semanas para garantir essa imunização. Então, assim, a gente tem esse processo acontecendo, por isso que existem esses grupos prioritários, porque daí você tem que calcular um monte de coisa, tanto exposição do vírus, capacidade de transmissão, capacidade de ter efeitos graves do vírus. Então é por isso que esses grupos são vacinados primeiro, e depois a gente vai vacinando todo o resto. Sobre a iniciativa do Unidos, é excelente, é incrível, a gente tem que fazer essa pressão mesmo, inclusive botar para ajudar. Uma coisa que eu até reforcei lá no grupo, eu falei, gente, a gente tem que dar uma olhada com carinho na rede de frio, porque a gente tem estruturas estaduais e regionais no SUS excelentes. A logística e a própria distribuição é muito boa. Se tem alguém que sabe vacinar continentalmente uma população inteira, é o SUS. É o SUS. E, assim, nem se compara, inclusive, com outros países que têm as dimensões parecidas. A gente é muito mais eficiente nisso. Tanto que algumas prefeituras já até deram todas as doses que receberam, né? Não, então, não tem ninguém mais eficiente que o SUS. A gente tem capacidade de vacinar mais de 1 milhão por dia, fácil, fácil. A gente tem que olhar essa rede de frio como é que tá. Então, olhar na ponta como é que estão as cadeias para não ter... Explica o que é rede de frio para quem está ouvindo a gente. A rede de frio é a rede de refrigeração para você conseguir transportar as vacinas com segurança. As vacinas elas têm que ficar entre 2 e 8 graus, as vacinas que a gente tem hoje. Então, você tem uma rede de frio nacional que receberia todas essas vacinas, manda para os estados têm câmaras grandes, frigoríficas, para fazer essa distribuição, só que daí tem que, lá na ponta também, ser refrigerado. Então, você tem que garantir que as UBSs tenham estrutura. Então, uma câmara de refrigeração boa, a gente tem empresas no Brasil, se eu não me engano, tem 2 indústrias que fazem câmaras fantásticas, que não é só uma geladeira, ela tem que ter um controle mais rigoroso de temperatura, então você deixa ali no 5, para qualquer variação ficar entre 2 e 8. Se dá uma variação maior, ela já apita, já aciona, então ela tem alarme, ela tem um controle de temperatura, ela tem o no-break, gerador. Tem 2 empresas no Brasil, se eu não me engano, que fazem refrigeradores desse tipo, e eles têm que chegar lá. O posto de saúde tem que ter caixas térmicas, as bobinas de frio, que são aqueles que, igual a gente usa em casa, quando vai usar no isopor, tal, que é aquele que você congela, tem que ter isso lá, para garantir que essa vacina não perca eficácia ou alguma coisa, se ela esquentar demais ou congelar, nada disso pode acontecer. Porque senão você perde, você pode destruir o fator ativo que está lá, e a vacina deixa de funcionar. Então é muito importante a gente olhar com carinho essa rede de frio do SUS.
existem alguns levantamentos, assim, um tanto preocupantes, para garantir que as UBSs possam vacinar, porque os técnicos lá e o corpo humano do SUS sabe fazer isso tranquilamente. A gente fez por exemplo, a última grande pandemia brasileira, que foi de meningite, a gente vacinava cerca de mais de 1 milhão por dia, isso há 30 anos atrás, 35, 40 anos atrás. Então, como é que a gente pode garantir isso equipando o SUS e valorizando o SUS? Aliás, você falou em meningite e também a gente está tendo um novo movimento de surto de meningite, né? Que também é uma doença que pode deixar grandes sequelas, levar até a morte, né? E a gente perdeu também esse viés. Então, assim, é uma questão mesmo da gente talvez se conscientizar e dar uma olhada mais profunda, passando esse movimento de Covid, resolvendo toda essa questão da gente, que eu digo sociedade, Brasil, começar a trabalhar, né, novamente campanhas e toda essa rede de informação que a gente tem hoje disponível, que há 30 anos atrás a gente não tinha na internet, né, a gente não tinha essa possibilidade de consultar um Google, um YouTube, uma coisa desse tipo, rede social. Então, era aquela campanha sempre em termos de veículos de massa, né, apenas, mas a gente tem aí que repensar, né, toda a nossa, vamos dizer, a nossa condução científica do país e esse cuidado com a saúde básica da população. Eu acho que isso é um dever que um dever de casa que tem que ser refeito, vamos assim dizer, né? Já foi feito há um tempo atrás e precisa ser refeito agora. E aí a gente está falando de não só políticas públicas, né, mas também de, vamos dizer, comportamento social, mais uma vez, né? A gente está falando aí de que a população tem que ter também essa visão da importância de você estar sempre cuidando da sua saúde, de você evitar jogar o lixo no rio, da onde você pega água, aquelas coisas tão básicas de sanitário, né, de cuidado sanitário, que é um absurdo, mas aqui no Brasil a gente ainda tem muito esse problema, tem muitas comunidades que vivem com esgoto a céu aberto, e assim, o que nós podemos fazer para que essa população tenha uma qualidade de vida maior? Eu queria assim, que você me desse assim, uma dica do ponto de vista da ciência, né? O que você acha assim, que a gente poderia fazer nesse sentido? Isso eu falo pelos cientistas, mas também economistas. A gente pensa que saúde pública é gasto. Então a gente olha lá os números do SUS, absurda. Saúde pública, principalmente os 2 pontos que você colocou, vacinação e saneamento básico, são investimentos. Cada real que você economiza, tem contas disso, se eu não me engano, cada real que você economiza, que você coloca em saúde pública, em saneamento e vacinação, você economiza cerca de 7. Eu posso estar errado, porque eu vi esse estudo faz um tempo. Mas era algo dessa escala. Você economiza 7 vezes mais do que você gastaria com um paciente com difteria, com diarreia, com doenças causadas pela transmissão por água. Então, assim, a gente tem que colocar na cabeça que os gastos em saúde pública não são gastos, são investimentos, de fato. E é uma coisa complicada, né? Porque saneamento, principalmente, vacinação, você consegue ainda fazer um oba-oba, uma grande campanha, o político consegue capitalizar em cima. Saneamento, não. Saneamento é uma coisa totalmente escondida. E é para ser assim. Você tem que fazer escondido. Não... Então, então, a gente não tem essa cultura de investimento em saneamento como deveria ser. Quando você faz uma estação de tratamento de esgoto, o que você economiza depois? Em questões de saúde, em transmissão de doenças, controle de pragas urbanas. Então, assim,
a gente tem que entender isso, a gente tem que pressionar para que os governantes entendam também que saúde pública é investimento, investimento para todo mundo. Se você acha que o Estado está grande, por exemplo, é ali que ele tem que investir. É ali que tem que ter a mão do Estado. Porque é ali que vai economizar para gastar em outras áreas. Então, assim, a gente fica cortando dali e é um gasto tonto, porque depois a gente fica gastando rios de dinheiro com coisas que são evitáveis por saneamento e por vacina. Gente, é inadmissível que alguém morra por uma doença prevenível por vacina. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, a economia ela só vai voltar a rodar e crescer quando a gente tiver uma população saudável. Não tem saída para isso. Não adianta forçar a barra, não adianta achar que não, vamos reabrir tudo agora, a gente vai ter um surto que daí a gente vai ter que fechar pior ainda. Ainda mais com nova cepa, variante, etc. Então, assim, vamos pensar logicamente, de uma forma lógica. A gente não está pedindo para ser ilógico, falar, não, estamos colocando tal coisa em detrimento da economia. Não é econômico também. Também. Porque a gente só vai conseguir resgatar um crescimento econômico quando as pessoas estiverem seguras. Não tem como. Se seu funcionário morre, você perde 3, 4, 5 funcionários, isso é um gasto. Você tem que recontratar. Então, para quem está pensando só com a cabeça, vamos dizer assim, do dinheiro, porque é uma coisa que a gente vê muito, pensa um pouquinho. Pensa nas consequências disso. Então, a gente precisa fazer esse esforço de fato para vacinação em massa. Não existe solução sem vacinação em massa. A ONU também está junto na campanha. Então, a ONU tem All for Vaccines, que é todos os países têm que se vacinar. Então, não adianta a gente achar que a gente é uma ilha, um alecrim dourado ali no campo. Todo mundo tem que se vacinar, senão a gente continua com transmissão. E assim, quem tem medo de vacina, busca no Google, dá uma olhada em varíola. Dá uma olhada em como as pessoas ficavam. E é uma doença que não tem nem mais vacinação, porque você não tem. Você não tem mais o vírus circulando. É uma doença que o mundo conseguiu erradicar com vacina. Então não tem muito por que fugir disso. Não tem outra solução. É saneamento básico e vacina. Se a gente quer uma população saudável, é isso. Muito bom. Flávia, muito obrigada. Imagina. É um prazer ter você aqui. Parabéns pelo trabalho. A campanha de carnaval ficou linda. Eu vi que vocês fizeram um filme, né? E adesivaram ali o chão também. Pintamos. Pintaram o chão do hipódromo, né? E ficou show. Achei linda a campanha. E vamos continuar na luta, trabalhando esse processo de conscientização. Parabéns. A ciência está realmente de parabéns. Você está de parabéns pelo trabalho. E eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o espaço. Obrigada. Obrigadão. Gente, a gente fica por aqui. Vamos aguardar agora a nossa próxima edição. Vai ser daqui a poucos dias. Mas eu gostaria de reforçar aqui essa consciência, né, para a gente poder divulgar o máximo possível a campanha de vacinação, para a gente poder voltar a ter uma vida mais, vamos dizer, sociável, né, e menos difícil, economicamente falando. Então, não só em termos de Brasil, mas de mundo todo. Quanto mais a gente puder divulgar e trabalhar no sentido do bem-estar social, melhor para todos nós. Então, fica aqui o nosso recado. A gente espera você no próximo Diz Aí. Muito obrigada pela sua audiência. Até mais.